Fala galera, beleza pura? Bolsa de valores atingindo aí quase 120 mil pontos e ainda restam poucas empresas que não valorizaram. Eu trouxe para vocês hoje aqui duas ações consideradas microcaps, ou seja, empresas que têm um valor de mercado inferior a R$ 1 bilhão, que estão desvalorizadas, que pagam bons dividendos, né? Tem um histórico muito legal de pagamento de proventos. Graficamente, elas ainda não subiram. Essas duas empresas nunca deram prejuízo e pode sim ser uma baita oportunidade investir nessas empresas agora. Mas aqui o caráter é educacional, não há recomendação de compra, tá? Então, para fortalecer o canal, já te peço aí que deixe um like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E a primeira ação sem enrolação é a Graziotin, que é uma varejista, é uma das poucas empresas de varejo que é uma boa pagadora de proventos. Ela está no ramo aí de vestuário e utilidades domésticas e atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Colocando o gráfico aqui dos últimos 5 anos, vocês podem ver que lá em outubro de 2021, ela chegou a bater R$ 46 cada ação e no momento que eu gravo esse vídeo, está próxima aí dos R$ 29. Você pode ver que ela está andando de lado aqui nos últimos 7 meses. Ela ainda não deu uma rampada, seguindo o movimento do índice Bovespa. Ponto de atenção sobre a Graziotin é esse aqui, ó. Ela tem uma liquidez baixa, de apenas R$ 221 mil. Ou seja, você pode ter um pouco de dificuldade de comprar ou vender, principalmente vender as suas ações naquele preço-alvo que você julga ser interessante, tá? É o único ponto de atenção da Graziotin é a baixa liquidez. Mas a empresa hoje está com dividend yield de 8%, e com esse gráfico aqui, vocês veem que lá em 2015 ela já bateu 17% de dividend yield e ano passado, 2022, bateu 12% de dividend yield. A média histórica está em 6,5%, que é um baita dividendo, principalmente se tratando de uma empresa varejista, né? Ela tem um PL de 5,38 vezes, que é muito bom, e olha que interessante, o PVP dela está em apenas 0,68 vezes. Vocês sabem que abaixo de uma vez caracteriza que ela está barata. E olha o histórico dela. Ela, nos últimos 5 anos, 2022 e 2023, é o momento que ela está mais barata, é agora, considerando a cotação da ação versus o valor patrimonial por ação da Graziotin. Diferente aí de lojas americanas, antiga Via Varejo, Magazine Luiza, ela trabalha com uma margem líquida muito saudável de 15%, enquanto outras empresas trabalham com 1%, 2%, 3%. ROI muito interessante, de 12% também. Colocando na tela agora o payout da Graziotin, está em 30%, ou seja, pode melhorar, né? A empresa não tem dívida, então ela poderia estar dividindo mais dividendos aos acionistas. A empresa vale em bolsa 568 milhões de reais, né? Ela se enquadra como uma microcap e ela tem uma dívida líquida negativa. E o lucro da empresa, ano passado, ela fechou com 119 milhões de reais de lucro líquido, e esse ano o lucro caiu um pouquinho, né? Primeiro tri, lucro de apenas 10 milhões de reais, e esse é um dos principais fatores que a cotação das ações ainda não decolou, né? Ainda está barata, lembrando que não tem recomendação de compra aqui, tá? Segunda empresa sem enrolação é a Wiz Soluções, que é uma corretora de seguros, também trabalha com previdência, capitalização e consórcio. A Wiz perdeu um grande contrato com a Caixa Econômica Federal ano passado, e esse é um dos principais motivos que o lucro dela caiu esse ano. Eu já vou mostrar para vocês. Mas antes, gráfico dos últimos 5 anos, vocês podem ver que em julho do ano passado ela chegou a bater R$ 17 a cotação, e no momento que eu gravo esse vídeo está aqui próximo de R$ 6. A empresa ainda está barata, não decolou, pode ser uma oportunidade, tá? Lembrando que o lucro dela caiu, eu vou mostrar lá na frente.
liquidez diária está alta, 3,5 milhões, então não se preocupe com a liquidez. Dividend yield atual, 7%, média histórica dos últimos 8 anos, olha que legal, 7,42 de média. Eu confesso para vocês que eu acredito que esse percentual deve ficar abaixo de 5% agora em 2023, e o motivo é o que eu disse, né? Os lucros da empresa caíram. Ainda assim, 5% de lucro é muito interessante, ainda mais se a ação tiver uma apreciação na sua cotação e voltar ali para os patamares de 12, 13 reais seria muito interessante. Tem um PL aceitável de 8 vezes e o PVP dela é alto porque ela tem pouco patrimônio, né? É uma empresa que não precisa de muito patrimônio físico. Então ela tem um faturamento alto, é igual a BB Seguridade, né? Tem um patrimônio pequeno, mas uma receita muito alta. É o caso aqui da Wiz Soluções também. Mas a empresa tem uma dívida líquida controlada de 0,30 vezes, tem uma margem líquida legal de 11% e um ROI muito legal de 28%. Colocando na tela o payout, que é muito interessante, 76% do lucro da empresa ela divide aos acionistas em forma de proventos. Quando a gente coloca aqui a dívida dela bruta de 364 mil, mas ela tem em caixa 252 mil, não, perdão, milhões, ou seja, a dívida líquida dela é de apenas 111 milhões de reais, mas ela vale em bolsa 973 milhões de reais, ou seja, abaixo de 1 bilhão é considerada aí uma microcap. Colocando os lucros da empresa dos últimos anos, a empresa sempre deu lucro aí acima de 100 milhões de reais. Acontece que no último TRI do ano passado, o lucro caiu para apenas 13 milhões e o primeiro TRI de 2023, o lucro se manteve em 13 milhões e esse é o principal fator da cotação das ações da Wiz estarem baixa, né? Elas não estão conseguindo performar muito bem porque com certeza os investidores já precificaram a ação sabendo que o lucro diminuiu, ou seja, os dividendos também serão menores, tá bom? Galera, se você gostou do vídeo sem enrolação, deixa um like, se inscreva no canal e deixa um comentário aí falando alguma coisa sobre essas duas empresas, ou se você conhece uma outra empresa top, pagadora de proventos, que ainda não decolou aí acompanhando o índice Ibovespa. Vamos trocar uma ideia, compartilhar conhecimento. Fica com Deus, um grande abraço, tchau!